essa prece tão comovida. Você já ouviu falar que o bioma cerrado é o berço das águas do Brasil e também que é a caixa d'água do país. Também já ouviu falar da importância deste bioma para a manutenção da vida e para a nossa sobrevivência aqui no nosso quadradinho chamado Distrito Federal. Quem não se lembra da crise hídrica que enfrentamos de 2016 a 2018, o colapso do abastecimento de água que afetou o comércio, a agricultura e o consumo das famílias? Fruto da falta de investimentos, da ocupação desordenada do solo, do aumento da população e, por que não dizer, daquele velho pensamento de que a água nunca vai acabar. E nós vimos que pode acabar sim, e sentimos na pele os problemas causados pela escassez de água em nosso território. A proteção das águas para uma Brasília que queremos em 2060, ano de seu centenário, a Brasília das Águas, é o tema deste podcast. Eu sou Sheila Campos e te convido a refletirmos juntos sobre essa questão. E para falar sobre os cuidados das águas, do nosso território, do cerrado e do meio ambiente, é sempre bom ouvir quem tem na água o reflexo de sua própria existência. A água da chuva que desce. Cangui Caiapri, Cangui Queritui, Cangui Caiá. Meu nome é Dijoan Cruz de Souza. Meu nome indígena é de Zulcar. Sou do povo Cariri-Chocó, do estado de Alagoas. E hoje resido aqui no setor noroeste, em Brasília, DF, na reserva indígena Cariri-Chocó. E Zulcar significa o mistério das águas, o mestre das águas. O que é água para nosso povo, meu povo Cariri-Chocó? A água é muito importante para nosso povo. Sabemos que sem água nenhum ser humano sobrevive na terra. Porém, sabemos dos cuidados que devemos ter com a terra, com a natureza, para poder termos águas. O manuseio dessa natureza, da floresta, da terra, para poder manter nossa água. Essa riqueza natural que o povo Cariri-Chocó tem. Nós somos ribeirinhos, moramos em frente, bem do ladinho do Rio São Francisco, que hoje se encontra também numa situação muito difícil, muito triste. Lembro quando criança, na divisa entre Sergipe e Alagoas, que é onde nós moramos, em frente ao Rio São Francisco, o rio está ali dividindo esses dois estados. Entre um estado e outro, o rio chegava a 10 quilômetros para ver o outro lado. Hoje, infelizmente, se tiver, temos 3 quilômetros de água. E na nossa frente da nossa aldeia, acho que não dá nem 1 quilômetro, porque hoje só temos ilha. Fomos forçados a usar máquinas que o homem criou para poder ter água, para abrir um canal para poder termos água. Muito triste o que está acontecendo no nosso mundo, porque o homem, esse animal que é o ser humano, muito ruim, muito ambicioso, para poder ter a sua riqueza, eles acham que tem que destruir a natureza para ser rico, destruir os lençóis freáticos, todas essas áreas de riqueza que nos dão água, nos fornecem a água. A água é a fonte de vida, é a principal fonte de vida. Sem a água não tem árvore, sem a água não tem frutos, sem a água não tem um alimento. Então, peço encarecidamente a todos, o ser humano, vamos cuidar mais do nosso bem maior, que é a água. Não vamos mais destruir a natureza, não vamos mais destruir florestas, porque destruindo as florestas, nós estamos destruindo a nós mesmos. Um dia, um ancião me falou que tudo aquilo que o homem fez com a natureza, tudo aquilo que ele destruiu, um dia ela iria retribuir. E aí estamos nós sendo retribuídos pelo mal que fizemos à natureza. Essa doença inexplicável que está matando muito rápido, não é nem aos poucos, está matando muito rápido a humanidade, o ser humano. Por quê? Porque nós mexemos com quem mais nos deu a vida, que é a natureza. Não vamos mais destruir. A água é a nossa vida, é a nossa fonte. É de lá que saem nossas raízes. É de lá que nasce, que cresce, que vive e que morre. Então, isso é o que é água para mim. É a minha fonte de vida, é a minha raiz. Devemos conhecer
cada ser representado aqui nessa natureza, cada elemento que o grande Pai Criador nos deixou para nós ser um habitante aqui nessa terra sagrada. Peço a todos mais uma vez, vamos cuidar, vamos parar de destruir, vamos parar de imaginar que para ter riqueza temos que destruir. Não temos que destruir nada para ser rico, porque rico nós já somos, nós éramos ricos, nós temos toda a natureza em nossas mãos, não precisamos de riqueza material. Nossa riqueza é natural para nós, indígenas do povo Cariri Chocó, e acredito que para todos nós nativos. Então é isso, vamos cuidar mais da nossa vida. Entendo que cuidando desses elementos naturais dessa terra, nós também temos vida, iremos ter nossa vida de volta, iremos ter nosso conforto, nossa fonte de alimentação espiritual. Inatequié, eu me chamo de João, de Zulcá, do povo Cariri Chocó. Em seu leito. Há mais de 1000 anos, a água é considerada princípio, arqué, de todas as coisas. Desde a investigação dos principais filósofos gregos, os físicos jônicos, quando Tales, da cidade de Mileto, defendeu que ela compunha todos os demais elementos. Séculos depois, Darwin corroborou que a vida de toda a Terra veio da água. Composição de cerca de 70% do corpo humano, a água é vital para a existência terrestre. Vegetação, fauna e a humanidade não podem passar sem ela. Nossos povos originários têm transmitido, geração a geração, essa sabedoria. Não se trata de mistificar a natureza, mas de reconhecer a interdependência de todos para que o planeta exista de forma saudável. No silêncio. Eu sou o Júnior Chucuru, Noé Júnior Chucuru, sou do povo Chucuru do Urubá, de Pesqueira, Pernambuco. Atualmente moro em Brasília, temos aqui em Sobradinho um espaço conhecido como Recanto dos Encantados, onde hoje nós somos guardiões de 48 hectares, onde também passa um rio, 12 nascentes, tem uma mata maravilhosa e estamos guardando esse espaço. Sabemos que a importância de guardar isso e que hoje estou como liderança indígena desse povo, representando o povo do Urubá e também representando o Recanto dos Encantados. Então, essa é a minha luta de levar a defesa do meio ambiente a todas e todos. O nosso povo Chucuru do Urubá, não digo só o nosso povo, né, mas nós temos um grande elo com a nossa mãe água, com a nossa mãe terra, com a nossa mãe mata, onde muitas pessoas visam a questão de bem comercial. A gente não visa dessa forma. A gente sabe que cada elemento desse tem a força e tem a ancestralidade, tem a força sagrada dos nossos encantados. Nós sabemos que existe os nossos encantados que tomam conta das águas, nós sabemos que existem os encantados que tomam conta da terra, nós sabemos que existe o encantado que toma conta das matas, nós sabemos que tem os encantados que tomam conta dos animais. Então, assim, é o que eu sempre digo, na questão de tomar conta de todos esses elementos que estão acima da Mãe Terra. Nós, quanto povos indígenas, nós temos a obrigação de cuidar de cada coisinha dessa. Como eu sempre digo, nós somos advogados de Deus. Eu sempre digo isso, nós somos advogados de Deus, porque nós temos que cuidar de tudo que Ele deixou. Nós temos o dever e a obrigação de defender tudo que Ele deixou e tudo que Ele fez. Isso é um direito nosso, quanto povos indígenas. E é um direito nosso também de colocar na mente de cada povo essa importância. Hoje nós estamos aí uma questão muito grave, que é as pessoas morrendo por falta de ar. Por falta de ar. Será que é meus encantados que está errado ou será que somos nós? Será que a questão da respiração, a questão de bebermos a água, de nos hidratarmos, não tem nada a ver com a força sagrada dos nossos encantados? A nossa natureza, ela estava precisando desse up para as pessoas ficarem dentro de casa, para elas se reconstituir, vamos dizer assim. Hoje, muitas coisas que nós não víamos, hoje estamos vendo aí peixes que estavam em, vamos dizer assim, extinção, voltando.
animais hoje novamente andando nas ruas. Só os animais estão na rua, não, a gente que está na rua dos animais, né? A gente que fez essa questão, é o inverso. As pessoas dizem assim, nossa, o animal está na cidade. Não, eu acho que os animais somos nós, né? De ter invadido o espaço deles, de ter consumido o alimento deles, e hoje de termos bebido a água deles, e hoje a gente não aceita que eles se reconstituam. Então, hoje nós temos essa grande importância. Hoje os rios eles estão mais limpos. Muitas pessoas parando de frequentarem, de levar seu lixo para os rios, para as praias. A gente está vendo aí, está diminuindo essa questão, até propriamente das tartarugas estarem morrendo com plásticos. Está diminuindo, tudo está diminuindo. Tudo está diminuindo. Então, aí é aquela questão. Será que é o mundo que está errado? Será que somos nós que estamos errados? Há muito tempo a gente já vinha dizendo isso. Nós, quanto povos indígenas, há muitos anos a gente vem avisando a todos a importância da questão da água, a questão da importância de respeito à Mãe Terra, a questão da importância em respeito com a mata, a questão da importância em respeito com o meio ambiente. Eu sou o Júnior Chucuru, Toponoye Júnior Chucuru, sou do povo Chucuru do Urubá, de Pesqueira, Pernambuco. Atualmente moro em Brasília. Hoje estou com liderança indígena, né, desse povo, representando o povo Chucuru do Urubá e também representando o Recanto dos Encantados. Então, essa é a minha luta de levar a defesa do meio ambiente a todas e todos. O seco deserto está tomando conta do planeta. O Distrito Federal, cravado no coração do centro-oeste brasileiro, constitui não só um importante repositório de águas, mas uma região de nascentes, uma região produtora de água limpa e potável. A ocupação humana precisa ser pautada por políticas que assegurem a preservação do meio ambiente, com muito cuidado com as águas, a vegetação que a protege e armazena e o solo. A sabedoria ancestral vai ao encontro de estudos científicos que documentam, sistematizam, mobilizam e divulgam essa centralidade dos recursos ambientais para o planeta e para todas as espécies. Água pra lavar. Paula Petraco, eu sou bióloga, trabalho no Instituto Federal de Brasília e moro em Sobradinho. Vou falar um pouquinho sobre a importância do Cerrado para a conservação das águas do Distrito Federal. O Cerrado abriga várias nascentes de importantes rios que abastecem grandes bacias hidrográficas do Brasil. As nascentes do Cerrado ajudam no abastecimento de 6 das 8 principais bacias hidrográficas brasileiras, correspondendo a 14% da produção hídrica nacional. Aqui no Distrito Federal, nós temos algumas dessas nascentes que abastecem 3 grandes bacias hidrográficas, a do Araguaia Tocantins, a do Paraná e a do Rio São Francisco. Apesar dessa importância em termos de nascentes, para grandes bacias hidrográficas, o DF apresenta uma situação bastante delicada. Em 2016, passamos por uma escassez hídrica. Uau! Crise hídrica no berço das águas. Isso acendeu um alerta nas nossas cabeças de como estamos cuidando das nossas águas do DF. A partir daí, podemos fazer uma reflexão da ocupação imobiliária, que é onde a gente tem o maior consumo de água no Distrito Federal. Já sabemos que as mudanças climáticas estão aí e as previsões não são nada animadoras. Nós temos alguns estudos mostrando que a diminuição da precipitação é fato. O aumento da temperatura também, assim como a diminuição da umidade do ar. Então, como é que nós vamos fazer toda essa equação, para o DF que queremos? Teremos que mudar algumas coisas, A forma de ocupação vem sendo desordenada. Estamos construindo cidades em cima dos nossos potenciais mananciais de água. Toda essa impermeabilização do solo fica impossível que a água infiltre e chegue nos lençóis freáticos vagarosamente como deveria ser, alimentando assim as nossas nascentes.
Somada a essa expansão imobiliária, nós temos também outro fator preocupante, que são as grandes áreas de monocultura para a produção de grãos que nós temos no DF. Essas monoculturas utilizam quantidades expressivas de agrotóxicos e de fertilizantes químicos que acabam por contaminar o solo e as águas. Essas duas formas de ocupação têm em comum a supressão da vegetação do cerrado. E aí é justamente essa vegetação que garante a saúde hídrica da região. Se retiramos essa cobertura vegetal de espécies, né, de vegetação aí adaptadas ao solo do cerrado, ao clima do cerrado, que tem aí muitas espécies com raízes profundas, que buscam água próxima ao lençol freático e que depois bombeiam essa água de volta para a atmosfera em forma de vapor d'água, né, aumentando a umidade do ar, nós teremos aí, com certeza, algumas consequências para o clima também de Brasília, né, da região, no futuro próximo. E eu acredito que a gente pode reverter esse quadro se a gente tomar algumas medidas importantes nesse momento. Acho que a primeira delas é a valorização do cerrado, seja em áreas onde o cerrado ainda é conservado, como forma de unidades de conservação, na criação de novas unidades de conservação, projetos que promovam a recuperação do cerrado. Em áreas urbanas, garantir que a gente tenha mais áreas de infiltração da água no solo, né, que não seja 100% impermeabilizado, como geralmente nós vemos nos bairros e nas cidades, não é? Isso já é feito no mundo inteiro, né? Garantir então que a água infiltre no solo para poder abastecer o lençol freático, e o lençol freático então dá origem aí às nascentes. Que esse é o grande problema que nós temos atualmente, né? Não é à toa que tivemos aí a escassez hídrica de 2016. Outra coisa que eu acho super importante é incentivar a agricultura agroecológica, né, de base familiar. E também os coletivos de agricultura urbana, que a gente já vê bastante, né, pelo DF, principalmente Plano Piloto, Águas Claras, nós já temos alguns exemplos de agricultura urbana, né, de sistemas agroflorestais urbanos, que conciliem, então, essa ocupação, né, da população, mas com áreas verdes, garantindo, então, essa saúde hídrica da nossa Brasília, né? Tudo isso com uma distribuição mais igualitária de bens, né, alimentos e de renda também. A Brasília que eu quero para os próximos anos é uma Brasília verde, mas é um verde de cerrado, é um verde de agroecologia, é um verde de áreas para infiltração da água, é um verde de parques, que os nossos inúmeros parques que temos no DF sejam realmente consolidados, comunidades de conservação, que a população possa usufruir dessas áreas e entender e respeitar o cerrado e conviver com o cerrado, que possa então colher uma cagaita, um jatobá. Que delícia, né? Se agora no mundo acabasse água de beber. Mas as ameaças à conservação das águas em todo o Distrito Federal continuam. A expansão imobiliária, a ocupação irregular do solo e também a regular, aquela autorizada pelos órgãos públicos, criam pressão sobre regiões consideradas produtoras de água, a exemplo do que está ocorrendo na Serrinha do Paranoá. A vaidade do homem consome sede de viver. Meu nome é Lúcia Mendes, eu sou produtora rural urbana aqui do Núcleo Rural do Palha, na Serrinha do Paranoá, setor de Mansões do Lago Norte. Essa nossa região é uma região produtora de água. A comunidade da Serrinha, um projeto coordenado pelo Instituto Oca do Sol, mapeou mais de 120 nascentes nessa região, configurando assim uma região produtora de água. É interessante essa informação porque ela coloca um desafio
para as autoridades de Brasília e para a cidade como um todo. Essa é uma região produtora de água que foi definida pelo PDOT de 2009 como uma área de expansão urbana. Assim, coloca em risco toda essa região. Embora tenha aqui várias áreas grandes de chácaras produtoras como a minha, tem uma grande área ainda que está sendo disputada pela grilagem e outras áreas onde já existe um adensamento maior. Mas ainda é uma área de importante produção de água. O ZE, o Zoneamento Econômico Ecológico, que foi sancionado no final de 2019, se eu não me engano, o início de 2019, confirmou a sensibilidade e a vulnerabilidade dessa região e a posição estratégica que ela tem no equilíbrio ambiental da cidade, por ser uma área de recarga de aquífero, uma área de preservação de cerrado, risco de erosão, que precisa ser preservada. Então, o grande desafio para Brasília hoje é pensar qual que é o seu futuro como cidade. Como isso vai ser definido principalmente pela forma como essas áreas, como a região da Serrinha do Paranoá, vai ser tratada daqui para frente. Hoje nós estamos sob ataque de grilagem e estamos numa época de revisão de PDOT que pode mudar toda a configuração dessa região. E isso pode significar uma solução para o problema, que a gente ainda não tem uma solução definitiva para o problema de recursos hídricos que abastecem Brasília, ou pode ser um agravamento desse problema. Hoje, os 9 córregos que compõem a Serrinha do Paranoá, inclusive o córrego do Palha, respondem por mais de 40% da água limpa do Lago Paranoá, e que é hoje o lago onde foi construída uma captação da CAESB, naquela época, quando nós tivemos um grande desabastecimento e racionamento de água em Brasília. Foi aqui que eles construíram um centro de captação, exatamente pela qualidade da água que é produzida aqui. Então, o grande desafio agora, que pode significar qual será o destino de Brasília, é promover a regularização dessa região, com as chácaras, com os moradores que estão aqui, que hoje são ainda os que preservam e que conservam as nascentes da Serrinha. E outra coisa seria agora, no momento da revisão do PDOT, onde todas as comunidades, a cidade está comprometida com o debate do que vai ser os caminhos de Brasília para o futuro, é importante que se destaque isso, a necessidade da preservação das áreas produtoras de água, correndo o risco de comprometer o futuro de Brasília, futuro da nossa saúde e nas nossas condições ambientais. É tanta água despencando lá do céu. Sobre a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT, mencionada por Lúcia Mendes, a população pode participar das discussões por meio das audiências e consultas públicas que estão sendo realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF. Os encontros vão continuar ocorrendo ao longo de 2021 e as contribuições vão ser incorporadas ao texto final do projeto de lei de revisão do PDOT, que será encaminhado à Câmara Legislativa. O PDOT é o principal instrumento de política urbana do DF. Ele define onde é zona urbana, zona rural, quais áreas são passíveis de regularização, orienta a definição de políticas públicas de habitação, de mobilidade, de infraestrutura urbana e de desenvolvimento sustentável. Sem a vigilância da população, a proteção das águas e do cerrado continuarão sob risco, o que pode provocar no futuro um colapso climático em todo o Distrito Federal, tornando a vida no nosso quadradinho insuportável. E certamente não é isso que queremos celebrar no centenário de Brasília, a Brasília das Águas. Este foi o podcast Brasília das Águas. Nele, falamos sobre a importância da conservação de nossas terras produtoras de água, do cerrado, do meio ambiente e o risco de escassez hídrica que podem impactar o futuro de Brasília e do DF.
Produção e apresentação, Sheila Campos. Trabalhos técnicos, Marcelo Gomes. Com raiva de primavera, é primavera, só que só fica chovendo. Não tem galo mais cantando, não tem mais nem de manhã. Não vejo sol, que mundaréu, que frio que tá fazendo. Garoa, neblina, sereno, formando um véu. Quem me dera ver o céu, mas eu só fico querendo. São Paulo está com a torre de Babel, é inflação, é vendaval, é só papel.